Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Expansão. E hoje temos como entrevistado o Dr. Caetano Capitão, ele que é o presidente da Câmara de Comércio Angola-Índia. E para já estendemos os nossos agradecimentos aqui ao nosso entrevistado. Muito obrigado. Portanto, eu sou o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia e agradecemos o vosso convite para esta entrevista. Doutor, recentemente o presidente João Lourenço esteve na Índia para uma visita oficial, né? O que é que se pode traduzir eh, desta visita do presidente eh, para os empresários dos dois países? Qual é o benefício que os empresários vão ter doravante depois da visita do presidente João Lourenço? Esta visita, primeiro importa dizer que é de grande importância para os dois países, considerando as relações diplomáticas que existem já há quase 40 anos. Então, depois de 30 anos, digamos, de ter acontecido a última visita de um presidente, visita de Estado, diria, de um presidente angolano à Índia, então tivemos agora em maio, diria mesmo a grata visita de Sua Excelência Sr. Presidente da República de Angola à Índia, e isto encerra um sinal bastante substancial de reforço sobre as relações político-diplomáticas e diria mesmo económicas entre os dois países. Também é um sinal de, digamos, para reforçar a confiança, o interesse, a boa relação que existe entre os dois países e, naturalmente, o empresariado sente-se, digamos, mais reconfortado, porque esta visita do presidente João Lourenço confirmou, por um lado, a abertura do governo angolano em acolher o investimento estrangeiro, particularmente indiano, em Angola. Também demonstra a vontade de que o empresariado angolano está disponível a interagir de forma bilateral com a Índia, nos vários domínios, e também foi, digamos, uma garantia de que existem vários interesses em que Angola vê a Índia como um parceiro com o qual deve andar junto. Daí, por exemplo, se ter assinado vários acordos, também no caso, por exemplo, que tem que ver com a, 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 a aliança solar. Um dos acordos foi assinado nesta visita. Também a linha de crédito que foi formalizada pelo governo indiano de 200 milhões de dólares para apoiar o setor da defesa em Angola. As conversações também que foram consolidadas entre os vários governos no âmbito do reforço ao setor da agricultura, o setor farmacêutico, portanto, o setor de saúde, e não só também outras abordagens muito mais específicas a nível setoriais que foram desenvolvidas para que nos próximos tempos venham encontrar a devida consolidação. Então, isto é só para dizer que é uma visita que aconteceu no momento certo e agora cabe, digamos, aos órgãos mais executivos, a nível público, a nível ministerial e também ao empresariado no segmento mais privado, de tirar o maior proveito desta visita de Estado.
E neste sentido, já mesmo a nível do Fórum Empresarial Índia-Angola, que aconteceu no dia 4 de maio, Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, também esteve presente, honrou-nos com a sua presença, com o seu discurso. Foi possível também deixar, a partir de sua própria voz, uma mensagem encorajadora, uma mensagem mesmo de apelo, de chamamento para que o empresário indiano olhe para Angola como um país de grandes oportunidades para que os negócios entre Angola e a Índia venham a ganhar uma outra dimensão. E depois do evento surgiram vários encontros empresariais bilaterais que permitiram perceber a grande vontade, o grande interesse que o empresário indiano tem para o mercado angolano nos vários domínios. Então só temos a dizer, a agradecer primeiro sobre esta visita e dizer que foi uma visita bem sucedida. 40 anos depois, acha que estão relançadas as bases, ou estão relançadas as bases agora para uma aproximação entre a Índia, a Angola e a Índia, em termos comerciais, cada vez mais próxima, é isto, não é? Sim, senhor. Confirmamos que agora, depois desta visita, naturalmente estamos a falar num contexto bastante dinâmico, um contexto diferente comparando a última visita que aconteceu há 38 anos. As vontades são outras, as lideranças são outras e, naturalmente, a nível do empresariado, achamos que há aqui muitas oportunidades que podem ser alavancadas para o benefício dos empresários dos dois países, que naturalmente vão impactar nas relações bilaterais. Ok, neste fórum empresarial Angola-Índia, surgiu intenções concretas de empresários indianos que querem investir aqui em Angola e quais as áreas? Surgiram-se várias intenções. Eu sei que a nível de empresários indianos tiveram aproximadamente 100, 150 empresas. Então, podemos dizer que do que nós acompanhamos, surgiram encontros bilaterais que abordaram com grande profundidade sobre projetos ligados ao setor da saúde, não só a nível de fornecimento de medicamentos, mas também a nível de serviços muito ligados a tecnologias bastante avançadas que podem dar resposta a vários desafios no setor de saúde em Angola. Também a nível do processamento alimentar, da agricultura como tal, muito especificamente no âmbito da mecanização agrícola, onde já se pode introduzir aquela mecanização de médio e pequeno porte, os drones para várias utilidades no setor da agricultura, também a componente ligada ao processamento alimentar, quer seja de sólidos, portanto estou a falar de cereais e mesmo de sumos, né, os líquidos, leites e sumos derivados de várias frutas. Também sei que tivemos empresas muito viradas para o setor mineiro, na vertente dos minerais estratégicos. Também algumas empresas viradas para o setor de processamento do diamante, portanto a lapidação de diamante. Também tivemos empresas viradas para a área de construção civil e infraestruturas, empresas que já são renomadas, que já têm experiência em outras partes da África e que também querem trabalhar em Angola.
Então, quer dizer, foi um fórum que congregou principalmente do lado indiano, estiveram presentes empresas dos vários setores e que cada uma pretende trazer ou aportar para Angola soluções nos vários domínios, até na componente financeira também estiveram presentes alguns bancos indianos e agências financeiras que estão a olhar para Angola como um país de grandes oportunidades. Ok, a banca manifestou interesse de estabelecimento de parcerias, de entrar no mercado angolano diretamente? Sim, fomos contactados por uma entidade bancária, particularmente, com interesse em dialogar com os bancos locais para possíveis parcerias. No ramo da saúde, por exemplo, foi assinado um acordo. A Índia é é um país muito forte na indústria de saúde. Há intenções da construção de fábricas aqui de medicamentos? Também isso foi falado e há essas empresas que manifestaram esse interesse, ficaram de visitar o mercado, no sentido de se poder avaliar estas possibilidades. Mas há muito interesse também nesse domínio, começando o material gastável, os medicamentos de doenças correntes e depois evoluir gradualmente. A nível da agricultura, já há investimentos concretos indianos aqui em Angola? Já há algumas empresas indianas que estão a investir na agricultura, mesmo na componente de produção agrária, e umas estão a fornecer também inseticidas, fertilizantes e alguma maquinaria. Sim, e durante o encontro que houve lá na Índia, houve empresas que manifestaram interesse em que áreas concretamente do cultivo aqui? A área dos cereais, por exemplo, a área de cereais, a área ligada à obtenção da a madeira angolana para como matéria-prima para algum processamento que a Índia pode dar, nesse caso, a madeira saída de Angola. Eh, Também a componente das oleaginosas. eh, Tivemos também algum contacto ligado a, ao interesse na vertente da cana-de-açúcar, por exemplo. Processamento, instalação de unidades de processamento de cana-de-açúcar em Angola, Com setores de formação. produção de açúcar também, nesse Sim, caso. produção de açúcar, exato. Para Uhum. a produção de açúcar. E a componente também técnico-profissional associada a esses setores, né? Portanto, quer seja o setor da saúde e o setor da agricultura. Já que estamos a falar da agricultura, a Índia é um forte produtor de algodão. E nós temos aqui três indústrias têxteis, né? Prontos, instaladas, que precisam de matéria-prima. Há intenções do empresário indiano investir na produção de algodão, já estão a investir aqui em Angola nessa componente. Tanto quanto é do nosso conhecimento, não estão a investir, diria, mas há intenções, nós a nível da Câmara, não desta vez, mas na nossa interação regular com algumas empresas, já tivemos manifesto de interesse em empresas indianas para este setor, mas como muito bem disse, sim, a Índia também tem um forte neste aspecto, nesse domínio, e nós estamos a mobilizar empresas que venham participar na produção do algodão como tal e também na vertente de processamento do algodão, né? Para tecidos, porque sabemos que há oportunidade e temos estado a dialogar, há muito interesse também. Aqui falou na abertura de uma linha de crédito de 200 milhões de dólares apenas para o setor da defesa, é isto? Não, sim, neste E, momento o que foi consolidado, uhum. assinado, é uma linha de crédito para o setor da defesa. E em termos de comércio, trocas comerciais e apoio ao investimento privado,
indiano, o que há de concreto em termos de linhas de crédito? Bom, concretamente, ainda não há nada. Como sabe, as linhas de crédito normalmente engajam os governos, então ainda não há nada de concreto, como disse, mas sabemos que o Exim Bank da Índia tem algumas aberturas, portanto tem algum interesse para que se possa ativar alguns instrumentos de crédito para apoiar iniciativas em Angola. Mas do nosso conhecimento não há nada de concreto neste momento. Falamos também que falou também dos diamantes. Eu sei que a Índia é um forte parceiro no setor extrativo de diamantes. Tem investimentos na Lunda Sul, no polo industrial da Lunda Sul. E o que é que foi assinado de concreto? Os investimentos continuam, vão continuar? Há novos investimentos no setor diamantífero, nas províncias do leste? O que é que há nesse momento em relação aos diamantes? Quanto ao nosso domínio, né, o nosso conhecimento como Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia, relativamente ao setor de lapidação, o, nada foi assinado, mas há muito interesse, há muito interesse de empresas indianas em entrarem para esse segmento. Então, sabemos que existe algum trabalho a nível das entidades reguladoras deste setor ou deste subsetor, e nós também temos estado a trabalhar no sentido de promover cada vez mais o polo de desenvolvimento, aliás, o polo especial diamantífero da Lunda Sul de Saurim, polo de Saurim, temos estado a promover para que mais empresas indianas se posicionem neste polo. Então, agora há algum trabalho a ser feito. Sabemos que há empresas indianas a visitarem Angola nos próximos meses para inteirarem-se um pouco mais desta oportunidade e se puderem posicionar de forma concreta. Qual é o investimento indiano? Quantas empresas estão lá instaladas? O polo não é um investimento indiano. O polo é um investimento do governo angolano, que está a ser liderado pela SODIAM, em que as empresas, e não só indianas, portanto, empresas de várias latitudes, nós sabemos que neste momento, efetivamente, há uma empresa indiana no polo, e há outras, até angolanas e de outras nacionalidades a operarem no polo. Mas pronto, o polo foi estruturado para acomodar mais ou menos 20 empresas em termos do talhonamento que existe, no sentido das empresas instalarem as suas unidades de lapidação. Em função do contrato estabelecido com a entidade gestora, que é a SODIAM, as empresas então terão ou têm um espaço onde podem instalar as unidades de lapidação e a partir daí desenvolverem a atividade de lapidação em Angola, que naturalmente vai impactar no PIB angolano e também poderá gerar alguma exportação. Nesse momento ainda tem apenas uma empresa no polo, é isto? Não, indiana. Indiana, sim. Indiana, Indiana no polo. efetivamente, há uma empresa neste momento a operar. Agora, mas há outras empresas de outras nacionalidades, sim. digo. Mas relativamente ao polo, temos o conhecimento de uma empresa indiana, exato, que está a desenvolver a fábrica de lapidação, né? Portanto, o polo tem, como disse, foi estruturado para acomodar várias unidades de lapidação. Ok. Quantas empresas indianas trabalham em Angola? Bom, do nosso conhecimento, eu diria mais de 200 empresas. Nos vários setores, há mais de 200 empresas indianas em Angola. Muitas delas, pronto, ainda não são membros da Câmara, mas
estaríamos a falar, neste momento, a comunidade indiana em Angola está na ordem de 5.000 pessoas. E destas 5.000, portanto, estaríamos a falar aí mais ou menos de 200 empresas. E quantas empresas tem a Câmara? A Câmara tem 50 membros efetivos. O que é que falta então para trazer as outras empresas indianas à Câmara? Como sabe, a adesão, neste caso à Câmara, sendo uma associação, é de caráter voluntário. Então, nós temos estado a fazer o trabalho para que mais empresas adiram à Câmara. É um trabalho de mobilização, muito diálogo, e a própria dinâmica do mercado também, às tantas, impacta na decisão para que as empresas adiram à Câmara. Mas pronto, este é um processo que tem muito a ver com a própria estratégia da empresa também, a própria estratégia da empresa, em termos de posicionamento no mercado, e quer seja a nível geográfico, quer seja a nível de exposição. Então, nós estamos a fazer este trabalho. Qual é o maior problema que vivem as empresas indianas? Qual é a maior dificuldade das empresas indianas em Angola? Bom, as dificuldades têm a ver com o próprio contexto do mercado, né? O próprio ambiente de negócio, todos os desafios que o ambiente de negócio em Angola coloca ao empresariado. As empresas indianas, naturalmente, também fazem parte da malha empresarial angolana, embora que algumas tenham estruturas diferentes a nível da natureza que se constituíram, mas desafios ligados, por exemplo, à questão do visto de trabalho, o acesso às divisas, o acesso às licenças para ativarem determinados projetos, desafios ligados à mão de obra, neste caso ao capital humano qualificado também. Portanto, há empresas indianas, neste caso, que quando pretendem desenvolver determinado segmento empresarial, têm primeiro de investir bastante na formação do pessoal nacional, porque as competências técnicas ainda não existem à medida dos propósitos que as empresas têm relativamente ao desenvolvimento empresarial. Portanto, os desafios todos relacionados com o próprio ambiente de negócio em Angola, naturalmente as empresas indianas têm estado a senti-los diretamente. Nesse momento, como está a balança comercial entre os dois países? A balança comercial está na ordem de 4 bilhões, 4,2 bilhões de dólares, nesse caso a favor da Angola. E o grande peso nesta balança comercial tem a ver com o setor petrolífero, porque Angola é o segundo maior fornecedor de petróleo e gás à Índia. Em África? Sim, considerando Sim, sim. dos seus fornecedores, a Índia, portanto, dos fornecedores da Índia a nível de petróleo e gás, no geral, Angola é o segundo, é o segundo maior Depois fornecedor. da China? Depois da Rússia, nesse caso? Quem mais fornece à Índia? Bom, quem mais fornece à Índia neste momento está a Rússia, está a Nigéria, por aí, mas em termos de concretos a nível do fornecimento, a Angola fornece na ordem de 90% do petróleo e gás que a Índia consome. Então, isto faz com que a balança comercial esteja mais a favor de Angola. Fora disto, fora do setor petrolífero, quer dizer, em termos de exportação da Índia para Angola, ainda não é muito significativo. Estamos a falar aí mais ou menos a 700, 800
milhões de dólares, Que Angola importa da Índia. que Angola importa da Sim, Índia. o que Angola importa sobretudo da Índia? É mais a nível dos farmacêuticos, portanto, farmacêuticos e produtos para cereais, para a cesta básica, algum material virado para a área têxtil, alguma maquinaria agrária, essencialmente isto. Acredita que com esta visita do Presidente da República, outras áreas poderão, outros produtos poderão, por exemplo, ser enviados, exportados para a Índia? Por exemplo, falou da madeira, por exemplo. eh, Acha que com esta visita as portas são abertas para esses produtos, como a madeira, por exemplo? Sim, madeira e outros produtos. Achamos que sim, porque agora, quer dizer, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, fez o seu trabalho. É importante que entendamos isto, né? Agora, cabe aos órgãos mais, diria, abaixo, mais executivos, né? Mais operativos, e ao próprio empresariado mobilizar-se, organizar-se e ter mesmo aquela ousadia de aproximar-se mais, digamos, aos países, quer seja a Índia, Angola, Angola, a Índia. E nós já percebemos, né, a ousadia do empresário indiano em entrar no mercado angolano. Pronto, é grande, há muito interesse, quase todos os dias vemos empresários indianos a virem pesquisar o mercado, alguns já com alguma pesquisa feita, adiantam-se no mercado e ali consolidam as suas posições. O contrário não tem sido Sim, isso eu muito quero saber. substancial. Existem empresários angolanos na Índia? Não, assim com grande substância, como investimentos, não existem. Não existem. Pronto, já existe aquele negócio de pequena monta em que alguns empresários vão à Índia buscar pontualmente, fazer algumas importações pontuais a nível de cosméticos, a nível de vestuário, produtos de beleza, etc. Mas são coisas pontuais que pronto, não agregam muita substância à balança comercial como tal. Mas, de uma forma geral, ainda não existe o que nós assistimos em Angola, não assistimos na Índia em termos de presença de empresariado angolano. Então, a visita de Estado de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, foi muito bem-vinda, muito bem, aconteceu no momento certo. Agora cabe a cada, digamos, cidadão, a cada órgão deste país, dentro das suas responsabilidades, impulsionar iniciativas que venham naturalmente a ajudar a tirar o maior proveito desta visita de Estado. Ok, as empresas indianas são constantemente acusadas de maltratarem os funcionários angolanos, né, com baixos salários, e de fazerem práticas como cárcere privados e outras situações. O que a Câmara sabe sobre esse tipo de coisas que acontecem a nível das empresas indianas? Bom, oficialmente nós não recebemos até agora nenhuma informação, notificação relativamente a esses factos que acabou de apontar. Temos um conhecimento muito geral sobre estes factos e não só empresas indianas, de outras nacionalidades também. Temos estado a acompanhar, naturalmente, pelos órgãos de imprensa o que tem estado a acontecer, ou o que tem estado a acontecer sobre isto. E o que a Câmara faz é no sentido de sensibilizar, dialogar mais diretamente com os seus membros para que evitem práticas desta natureza. Quer seja a nível dos maus tratos, etc., como também o cumprimento na íntegra da legislação angolana, quer dizer, nos vários domínios, de acordo
o âmbito de atividade de cada empresa. Portanto, nós temos estado a trabalhar, a apelar sempre para que as empresas que fazem parte do leque da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia, para que se pautem por boas práticas ético-morais e mesmo a nível das medidas de segurança, que também são importantes, porque grande parte das empresas indianas que fazem parte da Câmara estão viradas ao setor industrial e muito particularmente ao processamento alimentar. Então, a componente de higiene, saúde e ambiente no trabalho também é trazida ao conhecimento das empresas que compõem a Câmara para que se pautem por essas medidas, no sentido também de terem o seu pessoal preparado, não só em termos de sensibilização, mas também como lidarem com situações que surjam a nível dos ambientes dos ambientes de trabalho, portanto, riscos ligados ao ambiente de trabalho. Eu tenho também informações que muitas empresas indianas não pagam impostos. Não pagam impostos, tem pronto, a situação de fuga ao fisco, por exemplo. O que é que a Câmara sabe sobre isso também? Pronto, eu associei a resposta anterior. Oficialmente não temos recebido notificações a esse género, mas nas nossas campanhas de sensibilização, nas nossas reuniões, procuramos tocar também neste aspecto. Pronto, isso tem tudo a ver com a legislação ligada aos negócios em Angola, a operacionalização dos negócios em Angola, que passa naturalmente pelo cumprimento da lei tributária, da lei cambial, da lei geral do trabalho, etc, etc. Então, nós como Câmara temos tido mais o papel, digamos, de sensibilizar, passar a mensagem correta para que despertemos a atenção dos nossos membros e também atualizá-los sobre qualquer legislação que saia, que é revista, atualizada, que tem que ver com o próprio ambiente de negócio em Angola. E assim possamos ter o nosso empresariado, por um lado, informado e, por outro lado, preparado para cumprir com os preceitos legais. Este tem sido o nosso trabalho e há vezes que temos tido empresas a contactarem-nos para um aconselhamento relativamente a determinada atividade ou comportamento ou iniciativa que pretendam realizar, e nós procuramos sempre aconselhar da melhor maneira, orientando até estruturas públicas que podem sempre dar um outro, digamos, aporte legislativo e instrutivo relativamente ao que o empresário pretende desenvolver. Também já falou, nunca chegou informação de forma oficial, mas também práticas de suborno também. Pois. Em vez de pagamentos a entidades oficiais, por exemplo, há muitas empresas optam pelo pagamento, pelo suborno, pagamento pela porta do cavalo. Por exemplo, taxas de eletricidade, água. Em vez de pagar nos canais oficiais, preferem subornar e entrar. Não vou citar aqui nomes de empresas, né? Mas nós temos conhecimentos que algumas empresas indianas também têm esse tipo de prática. E se calhar, como há muitas que estão no ramo do processamento alimentar, como membros da Câmara, se calhar também têm esse tipo de práticas. Não sei. Pois. Não, aqui diria mesmo que oficialmente não temos Mas já ouviu? nenhuma notificação. Pronto, nós temos o conhecimento geral, e como sabe, nós estamos aqui a falar de uma prática que deve estar associado a alguma matéria probatória, né? Portanto, nós devemos agir com base em provas, algo concreto, né? E com base no conhecimento geral que temos, que nos tem chegado aos ouvidos, ao nosso registro,
nós procuramos sempre tomar medidas preventivas. Medidas preventivas, ou conversando diretamente com, por exemplo, o segmento industrial dos nossos membros, os membros virados ao segmento industrial, e também em sessões mais alargadas, nós procuramos falar mesmo na generalidade sobre a atenção, o comportamento que deve ser, digamos, revisto relativamente ao empresariado indiano sobre estas práticas, porque no final o que nós pretendemos evitar é que, diria, o empresariado indiano fique mal visto no contexto angolano por estar a colaborar ou a participar muito diretamente nesse tipo de práticas nocivas à economia, né? Então, temos estado a fazer um trabalho mais de sensibilização, de aconselhamento. Porque, em termos concretos, nada nos chegou para nós agirmos, digamos, com base nas provas. Para este ano, foi feita recentemente, com a visita do presidente à Índia, uma missão empresarial na Índia. Para Angola, o que está reservado para este ano, para os próximos meses, em termos de missões empresariais? Nós estamos a preparar, um fórum empresarial Angola-Índia, agora finais de julho. Finais de julho, queremos que venha a ser na última semana de julho. Teremos um fórum empresarial Angola-Índia, já estamos a trabalhar neste sentido e ainda nas próximas semanas havemos de partilhar a informação com mais detalhe, mas temos em vista, para além de algumas iniciativas de pequeno porte, no caso, encontros de intercâmbio entre o empresariado, seminários, visitas com empresas renomadas da Índia que virão esporadicamente a Angola. Assim, de grande monta, estamos a preparar o Fórum Empresarial Angola-Índia para a última semana de julho. Próxima de julho. Última semana de julho. Ok, quantos empresários mais ou menos estarão presentes? Não sei se falou aqui. Pronto, a nossa expectativa é que venham a ser acima de 10 empresas indianas. Quais são as áreas? Vamos procurar ter o maior número de setores representados, principalmente aqueles que têm que ver com o contexto angolano em termos de prioridades, no caso, a saúde, processamento alimentar, portanto, a agricultura, a indústria, a área de tecnologias de informação. Também prevemos ter empresas viradas à formação técnico-profissional, o setor de águas e energia, construção civil. Há uma área muito importante que está em desenvolvimento em Angola e que a Índia também é forte. Estamos a falar do setor de transporte, os caminhões de ferro. O que a Índia pode oferecer a Angola nesse setor? A Índia tem muito para dar neste segmento para Angola. Como deveis saber, a Índia tem um dos maiores caminhos de ferros do mundo. Tem estruturas, digamos, que apoiam a operacionalização deste segmento no setor de transportes, desde a componente de serviços até a componente de material sobressalente, né? Oficinas para fabricar, digamos, aquelas peças todas que o setor de caminho de ferros precisa. Então, e há tempos, aí há mais ou menos 10 anos por aí, a Índia já participou na estruturação do caminho de ferro, creio eu, de caminho de ferro de Moçambique, se não estou errado. Então, isto só para dizer que há muito que a Índia pode dar a Angola na componente de caminho de ferro e mesmo na vertente, por exemplo, do metro, um pouco mais avançado, a nível de metro, de superfície,
e não só, a Índia também pode aportar muita experiência. Eu sei que existem muitas intenções no lado indiano, a nível de empresas que já manifestaram o seu interesse em fornecerem vagões, fornecerem outras peças ligadas aos caminhos de ferro, mesmo a nível de formação pessoal também, formação pessoal ligada ao caminho de ferro. Então, sei que há algum diálogo em curso sobre isto e nós continuamos a apoiar, interagindo um pouco aqui com o Ministério dos Transportes, para que a Índia efetivamente possa ter uma presença significativa neste domínio. Mas, como disse, a Índia tem muito a dar na componente de caminhos de ferros e a nível dos metros, né, metros de superfície, e não só. Um outro segmento também em que a Índia pode ajudar um pouco associado ao caminho de ferro, portanto, estamos a falar de infraestruturas, estradas, pontes, superfícies, um pouco associado à construção de vias, túneis e vias de superfície, portanto, para facilitar também ou desafogar um pouco o trânsito a nível das grandes cidades, por exemplo, Luanda, né? A Índia também tem muita experiência neste segmento, mesmo a nível de construção de casas, né? Estruturas residenciais. Também há muito interesse, empresas que estão disponíveis a entrarem para o mercado angolano nesse segmento. Acha que a Índia e a China concorrem entre si no mercado angolano? Bom, eu não diria que concorrem, né? Eu diria que pronto, Angola é um país que apresenta oportunidades para estes dois países que acabou de citar. Então, no âmbito das estratégias que cada país, neste caso a China e a Índia, tem, quer seja a nível privado como a nível público, as várias entidades procuram posicionar-se no mercado angolano. E isso tem muito a ver também com a política, com a estratégia diplomática do governo angolano, particularmente, que é aberta, né? Portanto, existe uma estratégia diplomática aberta em termos de relações internacionais. Então, neste âmbito, Angola está aberta a acomodar, a acolher os vários interesses vindos de vários países. E neste caso, a Índia e a China têm um posicionamento estratégico e diria mesmo substancial no que tem a ver com o desenvolvimento da economia angolana, uma à sua medida, portanto, existem aí, digamos, especificidades que cada país transporta, considerando a sua natureza, mas cada uma joga o seu papel muito importante nas relações bilaterais, a nível de relações internacionais. Uma outra questão, no setor espacial, a Índia também tem vasta experiência no setor espacial. Angola tem o ANGOSAT 2, vem aí o ANGOSAT 3, pretende desenvolver outros instrumentos na área espacial. Pelo seu conhecimento, o que ainda pode oferecer nesta área? Ou existe algum, algum acordo neste domínio com o governo angolano? Bom, a Índia também pode oferecer muito neste segmento. Como disse muito bem, a Índia tem tido grandes avanços a nível espacial. É mesmo, digamos, um partícipe com uma voz considerável na componente espacial deste mundo, né? Porque a Índia tem já estruturas de lançamento de naves espaciais, tem estado a desenvolver muito a sua componente investigativa, tem técnicos à altura para gerirem, para manejarem
incluindo até unidades, estruturas de formação específica para a componente espacial. Então, é do nosso conhecimento que o Ministério de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola tem estado a trabalhar em alguns projetos virados não só para a componente especial, mas também para a componente mesmo de tecnologias de informação. Porque a Índia tem muitos avanços nesta matéria, que estão dispostos a partilharem com Angola, a nível de formação, a nível mesmo de lançamento de naves espaciais, como disse, troca de experiência. Então, é também uma área que Angola poderá aproveitar muito. E sem falar, pronto, um pouco da gestão de custos, né? Quer dizer, porque fazendo uma análise de custos a nível de outros países, em termos de serviços, equipamento e depois o próprio lançamento de satélites ao espaço, os custos, os preços na Índia tendem a ser mais menos oneroso, diria. Mas para quando é que o presidente da Índia estará cá em Angola? Há uma data prevista já? Bom, isto não faz parte do nosso conhecimento, isto é uma informação mais a nível de governos. Nada nos foi partilhado até agora. Creio que houve algum diálogo a este respeito, mas ainda nada nos constou, não fomos notificados. Portanto, pensamos que deve haver algum acerto em curso. No momento certo poderá ser tornado público. Estamos no fim da nossa entrevista. Não sei se o doutor tem algo a acrescentar, algo que eventualmente terei perguntado. Muito obrigado, acima de tudo, o vosso interesse em ouvirem-nos depois desta grande visita feita por Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, João Gonçalves Lourenço. Também importa dizer que estamos aqui para podermos facilitar que o Angola conheça melhor a Índia e que também a Índia conheça melhor Angola. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é esta e estaremos disponíveis para acolher qualquer interesse que exista neste domínio que tem que ver com o desenvolvimento de negócios entre os dois países. Sim. Caros leitores de Expansão, chegamos ao fim de mais uma entrevista que foi com o Dr. Caetano Capitão, ele que é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Angola, Índia. Ok, muito obrigado.